boa noite. Vamos iniciar o segundo encontro em preparação à Crisma. Tema: afetividade humana. Todas as pessoas nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Vamos iniciar fazendo a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É preciso que o Espírito Santo seja a vida de seu coração. Santa Teresa do Menino Jesus. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. E pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis no seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Para iniciar esse encontro, nós recebemos a palestrante, a Franciele. Obrigada, Ademir. Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, ainda mais nesse momento em que a gente está vivendo. E eu vim aqui como psicóloga e também como catequista para falar um pouquinho sobre afetividade, um convite muito especial que eu recebi da catequese e que eu me sinto muito feliz em poder dividir com vocês, em compartilhar com vocês. Que pena não podermos estar presencialmente, mas o momento requer cuidados, né? Assim que pudermos, espero que a gente possa estar mais próximo, né? Porque falar de afetividade sem ter pessoas aqui presentes é tão diferente que até me comove. Então, assim, e falar de afetividade é falar de Deus, porque é o amor dele que nos sustenta, que nos mantém, né? E que nos direciona em tudo que vamos fazer. Espero de todo o meu coração chegar até vocês com afetividade, com carinho, nesse momento que vocês estão vivendo, que eu estou vivendo, né? Que nós estamos vivendo no Brasil e no nosso mundo, para que haja mais afetividade humana, né? Em todos os seus sentidos, na nossa vida, na vida da nossa família e no nosso coração. Tá? Então, com muita alegria, eu inicio esse encontro. Peço licença, porque eu vou ter que acompanhar aqui pelo notebook, até para mim ter uma condução, tá? Então, para vocês me conhecerem um pouco, eu sou psicóloga, eu trabalho como psicóloga escolar no município de Corbélia há algum tempo. Não vou falar muito, senão vocês vão descobrir a minha idade. Mas eu trabalho lá com crianças e adolescentes e também com adultos, porque quando a gente fala de criança e adolescente, a gente trabalha muito com os pais. Por isso eu amo tanto a catequese, porque a catequese envolve todos e dessa forma online, né? Sempre eu falo que tem o lado bom. A gente consegue envolver ainda mais os pais que estão aí de olho na tecnologia, ajudando os seus filhos, né, a se desenvolver. Então, vou iniciar aqui. O que é afetividade? Afetividade refere-se a todas as nossas emoções. Mas, Fran, o que é emoção? Emoção é uma reação corporal. Sabe quando você acelera o teu coração? Quando soa as suas mãos? Quando você fica um pouco tonto? É uma emoção muito forte, a depender do momento. Toda emoção, ela gera um sentimento.
que são sentimentos de medo, de alegria, de amor. E eu recomendo assim fortemente vocês estudarem sobre os sentimentos, porque a maioria das pessoas estão adoecendo inicialmente por não tratarem, por não falarem de seus sentimentos, por não pararem especialmente para se ouvir, né? Então eu gostaria muito de começar com isso. O forte é sentimento. Vamos cuidar dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Por quê? Porque os nossos sentimentos, que são gerados pelas emoções, eles podem ser positivos, como eles podem ser negativos. Aí a minha pergunta, né? O que são os positivos? O amor, né? A alegria, a felicidade, enfim. O que são os negativos? A tristeza, a raiva. Aí eu pergunto para você que está me assistindo, o que você está cultivando no seu coração? Por maiores que sejam as nossas dificuldades, depende de uma escolha nossa, no que a gente vai sustentar. Cuide-se. As emoções e os sentimentos, eles são formados a partir do que vivemos, do que pensamos de nós mesmos. Então começa lá, muito, quando a gente está na barriga da nossa mãe, de como a gente se vê, ou de como isso foi construído pra gente. A imagem que a gente tem da gente mesmo influencia a forma como a gente vive a vida, como a gente fala com as pessoas, como a gente se comporta, como a gente decide. E isso é formado desde lá do útero materno. Se nos vemos como um dom de Deus, cuidamos bem de nós, da nossa saúde, dos nossos afetos, do nosso corpo e de tudo que nos envolve. E eu falo, gente, desde a higiene pessoal, o cuidado com o tomar um banho, cuidar dos seus pertences, cuidar do seu quarto, você que é adolescente, do seu guarda-roupa. Quando a mãe fala, quando o pai fala, é para você aprender a valorizar aquilo que você tem, a cuidar do que você tem, do seu tênis, do seu material escolar. Não estamos tendo aula presenciais, mas nós estamos tendo aula remota. Você está cuidando dos seus materiais? Como que você está cuidando do seu corpo? Qual é a imagem que você está vendendo, que você está transmitindo? Rede social, onde as pessoas nem colocam, né, direito à roupa. Então cuide do seu corpo, cuide da sua cabeça. O que você está fazendo para edificar os teus pensamentos? O que você está fazendo para edificar os teus sentimentos? Agora, se ao contrário, se achamos que não somos nada, que a vida é uma droga, que ninguém gosta de mim, a nossa atitude em relação ao nosso corpo vai ser outra. Quando você não cuida do seu sono, não toma um sol de vez em quando você não se alimenta corretamente, quando você não valoriza os momentos que você tem com a família, né? Então, assim, tudo depende da forma como você se vê. Como que você vê a vida? De uma forma positiva ou de uma forma negativa? Pessoal, tudo que eu estou dizendo não significa que está tudo errado. Tem coisas que acontecem na nossa vida e que a gente precisa mudar. Porém, quando a gente é relembrado de quem a gente é e que a gente é dom de Deus, a gente também precisa repensar. Deus criou o homem à sua imagem. A sua imagem o criou. Homem e mulher os criou. Olha o privilégio. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Como eu posso não cuidar desse corpo? Como eu posso não valorizar essa vida? Por ser Deus, um ser perfeito, como que ele só pode criar coisas perfeitas? Você,
Se você está triste hoje, se o seu dia não foi fácil, se você está com muitos problemas na família, ou se infelizmente você teve perdas, né? Pare um pouco, fecha o teu olho, conversa com Deus. Conversa com Deus. Ele te criou de uma forma perfeita. E Ele te criou para ser feliz. Acontece que para a gente ser feliz, a gente tem que tomar decisões. E para tomar decisões depende muito da imagem que a gente tem da gente mesmo. Somos a única espécie capaz de refletir, de pensar e planejar. Então eu não nasci assim, vou morrer assim e vou viver assim. Eu posso pensar, eu posso planejar, eu posso mudar minhas atitudes, porque isso é dom de Deus. Como estamos utilizando essas nossas habilidades? Tem gente que usa o planejamento, o pensamento para coisas ruins. Jovem, os seus pais podem não ser perfeitos porque ninguém é, nem eu, nem vocês, nem ninguém. Mas escutem, eles têm experiência. Ouçam o que eles têm para dizer. Eles ajudam a organizar o pensamento, a organizar o sentimento. E se porventura não foram os seus pais, foram os responsáveis por você, ou sua madrinha, ou seu catequista, converse, fale para organizar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Como você tem utilizado o cuidado com os seus sentidos? Nós estamos falando de corpo. Você tem utilizado o seu olho para ver o quê? A sua audição para ouvir o quê? Que tipo de música? Que tipo de vídeo? Que tipo de coisa você tem visto e ouvido? Você tem usado o seu paladar para você comer o quê? Nós estamos aí em frente a uma pandemia em que dizem que a alimentação é a melhor coisa que tem. Que tipo de alimentação você está tendo? É fritura? É doce? É açúcar? O que é que você está comendo? O que é que você está sentindo? As pessoas que você ama, as pessoas que estão dentro da sua casa, pai, mãe, vó, um animal de estimação que seja. Você tem tocado, você tem ouvido? Porque não é só o contato físico. É você olhar, é você entender, é você ouvir. Como você tem utilizado os seus braços e as suas mãos? Tem mãos que servem para dar carinho, braços que servem para receber, enquanto tem braços que servem para agredir, mãos que servem para pegar coisas, que muitas vezes nem é da pessoa. Cuide como que você está usando os seus membros. Como você está utilizando as suas pernas e os seus pés, as suas pernas e os seus pés? Tem te levado aonde? O lugar que você vai, Deus entraria contigo nesse lugar? Porque frente a uma pandemia, num colapso de saúde que estamos vivendo, ainda tem pessoas que estão usando os braços, as pernas, os pés, o corpo para frequentar festas. Pense nisso. Como você tem utilizado a sua linguagem? O que sai da sua boca? A gente fala de coisas que tem no coração. Às vezes a gente acha que o problema está no pai, está na mãe, está no outro. Será que é a gente que não está causando esse problema? Pense. Às vezes uma atitude, um olhar seu, uma fala sua é que provoca toda uma situação. Como você tem utilizado a sua capacidade de pensar? E pense assim, ó, nossa linguagem mostra tudo. Pensa no que você mais costuma dizer sobre você. Ah, não repare, eu sou assim mesmo. Ah, eu sou teimoso, sou alemão. Ah, eu não mudo mais. Ah, é que eu sou muito doente.
Às vezes a gente usa amuletos para se descrever. Você é um filho amado de Deus, você nasceu para ser luz, não para ser treva. E nunca é tarde para mudar. Não importa se a gente tem 10, se a gente tem 20, se a gente tem 30, 40, 50, 60, 70 anos. Nunca é tarde para mudar. Quando temos essas falas sobre nós, sem perceber, vamos entregando aos outros a nossa forma de pensar. Aí as pessoas começam a olhar pra gente como uma pessoa doente, como uma pessoa depressiva, porque de tanto que a gente fala do nosso peso, do nosso cabelo, aí depois a gente reclama. As pessoas estão nos enxergando dessa forma. Na jornada da vida, podemos cultivar alguns traumas e angústias que chegam a deformar a verdadeira imagem da gente e nos trazem doenças e prejuízos diversos. Como são os casos de bulimia, a pessoa que come compulsivamente e depois vomita. Então, hoje em dia se vende muito a imagem do corpo. Que corpo é esse que a gente quer, pessoal? Um corpo saudável? Não são padrões de beleza, como muitos adolescentes, muitas pessoas têm ido atrás. Muita depressão porque deixa a tristeza. Tristeza é bom. Não é normal a gente saber de uma notícia ruim e ficar bem. Saber que morreu um parente, que tá essa pandemia no mundo e se manter, não tá nada acontecendo comigo. Não, a gente fica triste. A gente tem que levantar todos os dias com as nossas forças, usar as nossas medidas de segurança, falar uma palavra positiva para alguém, porque senão a tristeza toma conta. E quando só a tristeza toma conta da nossa vida é que chamamos de depressão. Anorexia. A pessoa come quase nada, mas vê no espelho uma imagem distorcida. Ela tá magrinha e se vê como uma pessoa gorda. Temos pessoas que morrem com anorexia. Se você está tendo alguma distorção da sua imagem corporal, procure ajuda. Síndrome do pânico, que é gerada pela ansiedade. Hoje todo mundo é ansioso, todo mundo tem 1000 coisas para fazer, atrás do que nós estamos correndo. Se tudo que a gente precisa, Deus está mostrando que é dentro de casa, é com a família em primeiro lugar. É a família em primeiro lugar. E Deus junto conosco. É oração. Cuide com a ansiedade. Ansiedade é algo sério. Ansiedade é bom para você dar conta de fazer suas coisas todos os dias. Mas ansiedade em excesso gera pânico, sensação de desmaio, sensação de que vai morrer. Observe as suas emoções, observe o que você tem sentido no seu corpo. Complexo de inferioridade, a pessoa se acha feia, sem talentos, diminui-se frente aos outros. Na igreja, mais do que nunca, eu falo por mim como testemunho, Deus capacita as pessoas que Ele quer para o seu reino. Ninguém é diferente de ninguém, ninguém é melhor do que ninguém e todo mundo é capaz. Uns com um dom que receberam, que têm uma maior habilidade, mas a igreja precisa de todos, de todas as habilidades, de todos os dons. Para a igreja, todas essas doenças são no corpo e na alma. Por isso, além de apoio médico e psicológico, é necessário que a pessoa esteja predisposta a uma conversão religiosa. Porque existe a inteligência intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Quanto mais juntas elas andarem, melhor nós ficamos. Ao se aproximar de Deus, o tratamento surtirá efeito e será mais fácil de encontrar o caminho da libertação. Então, não tenham medo, não tenham vergonha, não estão bem? Existem serviços de saúde gratuitos. Na cidade de Cascavel, existem universidades que fazem parcerias e atendimentos de forma mais gratuita, de forma mais barata. Procure as pessoas da igreja, procure o padre, converse com ele, fale das suas angústias, não guarde só para você. Você não está sozinho.
O que fazer para melhorar então a nossa autoimagem? Lembre-se que você é um filho de Deus, que dentre tantas pessoas Deus escolheu você para estar vivo, para estar aqui. Pense, quais são as suas qualidades? Enumere, anote. Pelo menos 5 qualidades que você tem. Você tem o hábito de elogiar? Um bom elogio na hora certa e na medida certa pode ajudar uma pessoa, você pode perceber o valor que ela possui, pode ajudar uma pessoa a perceber o valor que ela possui. Perdoe os defeitos do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Afinal, quem não tem? Fale de amor nas suas palavras e ações. Antes de falar, pense. O que era, para quê e por quê. O que você vai falar? Vai resolver alguma coisa? Pense antes de falar. Fale, mas pense antes de falar. Pare de pensar somente no que não deu certo, nos seus fracassos. Pense também no que você tem de bom, no que você conquistou. Defina os seus objetivos. Catequizando, você quer passar de ano? Você quer se crismar? Estude. Leia a Bíblia. Você quer ter um futuro melhor? Estude. Leia a Bíblia. Ouça teu pai e tua mãe. Perdoe. Quer ter um bom relacionamento com os seus pais? Aceite-os. Aprenda a conviver com regras, elas são necessárias para a vida toda. Nem tudo que a gente quer, lembre-se que nem tudo que a gente quer a gente pode. E nem tudo que a gente pode a gente deveria fazer. Reze, ajude as pessoas, siga os mandamentos. A forma como nos vemos reflete também, então eu falei do nosso corpo, da nossa higiene, do cuidado com as pessoas, com as nossas coisas. E uma das formas de vivenciar a afetividade é a sexualidade. Por quê? O que é sexualidade? Todas as formas, jeitos, maneiras como as pessoas expressam a busca do prazer. Eu saí jogar bola porque eu gosto muito de jogar bola. Eu estou vivendo a minha sexualidade, eu estou sentindo prazer em jogar bola. Eu estou com muita sede, tomo um copo de água gelada. Eu estou vivendo a minha sexualidade porque eu estou sentindo prazer em tomar essa água. Então a sexualidade é tudo que nos faz sentir prazer. E a relação sexual é uma forma de vivenciar essa sexualidade. É uma das formas que a gente tem para sentir o prazer. Mas geralmente aprendemos ou ensinamos a respeito da sexualidade de forma inadequada. Além das emoções, dos sentimentos que ela envolve, o sexo é uma força, a relação sexual é uma força imensa de autorrealização. Mas para isso tem que estar dentro de um contexto próprio. Do contrário, ela não será um meio, mas um fim. O abuso nesse campo leva a um sentimento de ser uma coisa e não de ser gente. E o resultado é frustrante. Não busquem a relação sexual em qualquer lugar, de qualquer forma, em qualquer vídeo, em qualquer música. Procurem saber, é uma parte do seu corpo, mas que envolve todo o seu ser. Procure informações adequadas, converse com os pais se for possível, com os professores se for possível, com o seu catequista se for possível, com o psicólogo se for possível, mas tenham informação de qualidade nesse aspecto, que as pessoas evitam de falar, evitam de tocar no assunto e por isso acontecem muitos problemas de abusos, violências, relações abusivas na vida adulta, né? E tantas outras coisas aí, tantos outros males que isso traz. A busca por uma relação sexual sem limites significa uma busca por carinho e atenção. Aquela pessoa que tem uma compulsão, ela está buscando um carinho, uma atenção do quê?
O que aconteceu na sua história que fez com que ela ficasse dessa forma? Podem trazer doenças e que muitas vezes não possuem ainda cura. Um exemplo é a AIDS, que ainda não possui cura. Possui controle, mas não possui cura. A única certeza sobre a relação sexual sem perigo é a de dois parceiros que vivam uma fidelidade recíproca. A escolha é sempre nossa. Qual é o sentido, então, da sexualidade nos planos de Deus? Boas informações, ter um profundo amor por si, em primeiro lugar. Quando eu falei lá da parte do corpo, da higiene, de nem se amar, em primeiro lugar. Respeitar, em primeiro lugar. Esse corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso respeitar este corpo. Ter intimidade com a pessoa na qual vai se relacionar, para você poder conversar com ela, dentre outros assuntos que a vida de um casal tem, sobre a sexualidade, sobre a relação sexual. Não ser egoísta, porque tem homens e mulheres dentro de um casamento, né, que são egoístas. Só ele sente prazer, só ela sente prazer. Ou nem se encostam, não existe afeto nenhum que os une. Ser ético. Você não fala do corpo de ninguém para ninguém. O corpo é seu, nada de vídeo, nada de postar em rede social o seu corpo, nada de mandar para namorado, namorada, o seu corpo. O corpo é seu. Ética, cuidado, a gente não tem que falar o que acontece entre um casal. A intimidade deve ser inviolável, é daquele casal. Ter compromisso e responsabilidade, tá vendo o porquê que a igreja fala tanto do casamento? Do sacramento do casamento. A gente tem uma caminhada de sacramentos. E o sacramento do casamento, ele tem tudo isso aqui que eu estou dizendo. Tem compromisso e responsabilidade. Não pode ter relação sexual sem um profundo amor. Ele só pode ser vivido no casamento, porque é só no casamento que existe um compromisso de vida e para toda a vida. E a responsabilidade de assumir os frutos da graça matrimonial, especialmente os filhos. Tem muita gente que fora dessa relação de amor profundo está aí, né, constituindo a sua vida com muitos impasses, com muitas dificuldades em todos os âmbitos da vida. Cuidem-se, a escolha é sempre nossa. Mais do que nunca hoje, com a força e a graça de Deus, é preciso viver a castidade. Quero lembrar disso para os adolescentes. O compromisso, a honestidade, o diálogo, pois essa será a melhor maneira de você se preparar como Deus quer para o seu casamento. Peça para Deus, você vai ter força. Mesmo numa relação de namoro, que o namoro a gente é para quê? É para se conhecer. Não é para ter uma vida matrimonial como está acontecendo por aí. Menino vai dormir na casa da menina, menina vai dormir na casa do menino. O que é isso? Que namoro é esse? Se conheçam, saiam, jantem, conheçam os pais. Valorize os pais do teu namorado, valorize os pais da sua namorada, respeite-os. Pensem nisso, não tem como uma relação começar de uma forma saudável no meio de um monte de confusão ou atropelando etapas. Em vez de namorar, já estão casando. Por isso, aproxime-se de Deus e da sua graça. Receba regularmente todos os sacramentos. Reze o terço. Encontre-se frequentemente com Jesus na Eucaristia. Pois é Ele o remédio e o sustento da nossa alma. É Ele que nos dá essa força e essa luz. Por fim, né, pessoal, o que é um casamento perfeito? O casamento perfeito é exatamente na imperfeição,
na imperfeição de duas pessoas que se recusam a desistir um do outro. E para finalizar, quero deixar aqui algumas dicas aos catequizandos, né? E também aos pais, se assim o for, né? Pense sobre isso. Não critique tanto o seu corpo. Não reclame tanto, agradeça mais. Converse com seus pais e professores, como eu falei várias vezes. Mesmo com essa pandemia, com a vida como está, evite ficar tanto tempo nos aparelhos eletrônicos. Às vezes saia, olhe para as pessoas da sua casa, vai lá no jardim. Respeite os seus pais. Assuma compromissos e responsabilidades. É agora que começa. Assumam para que vocês possam se desenvolver sempre mais. Converse com Deus sempre que puder. Ame as coisas de Deus, a natureza, os animais, as pessoas. Leia a Bíblia. Se perdoe pelos seus erros e saiba que todos nós erramos e estamos em constante aprendizado. Tenha vontade de aprender. Respeite as diferenças, você não precisa aceitar tudo, mas você pode respeitar. Ame a vida e tudo o que ela oferece. E dessa forma eu encerro, me coloco à disposição caso tenham dúvidas. Agradeço a atenção de todos. Se cuidem, cuidem da sua família, rezem mais. Esse é o meu recado. Obrigada. O nosso muito obrigada à psicóloga e catequista Franciele pela sua disponibilidade e a vocês pais e catequizandos por seu compromisso com o sacramento do Crisma. Vamos juntos fazer nossa oração final. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém.